Olá! Eu me chamo Júlio, e irei te guiar por mais uma história assustadora que o povo conta. A história de hoje fala sobre os 9 círculos do inferno, do livro A Divina Comédia, do poeta italiano Dante Alighieri. A narrativa épica inicia em uma floresta escura, à meia-noite de uma quinta-feira santa, quando Dante, que é o protagonista da história, é perseguido por 3 bestas selvagens, uma loba, um leão e uma pantera. Quem o salva é ninguém mais ninguém menos que o fantasma do poeta de Eneida, Virgílio. Além de salvar Dante da morte, Virgílio também faz o papel de guia, ajudando-o em sua passagem pelos círculos do inferno. Deixai toda a esperança, vós que entrais. Do lado oposto, é onde fica o vestíbulo do inferno, local em que estão as pessoas que não podem ir nem para o céu nem para o inferno. Ali, é o lar dos indecisos, dos covardes, daqueles que viveram a vida toda sem se posicionar, e lá eles são condenados a correr em filas, enquanto são torturados por picadas de vespas e moscas. Essa área é separada do inferno pelo rio Aqueronte, onde é possível encontrar o barqueiro dos mortos, o Caronte, levando as almas desencarnadas a seu destino final. Primeiro círculo do inferno, o limbo. Iniciamos o passeio macabro pelo limbo, lugar em que se encontram as almas das pessoas que viveram antes do nascimento de Cristo e daquelas que não foram batizadas, vagando para sempre na escuridão e em silêncio. Depois de passar pelo portal e pelo vestíbulo do inferno, é nesse local que estão figuras clássicas, como Homero, Hesíodo, Platão, Sócrates, Aristóteles, Ovídio e o próprio Virgílio, além das crianças. Além deles, alguns importantes personagens bíblicos também foram enviados para o limbo, como Adão, Abel, Noé, Abraão, David e muitos outros, só que depois eles receberam de Deus a oportunidade de subir ao céu. Portanto, o fato de vagarem em silêncio e em completa escuridão traz uma mensagem importante: são pessoas que nunca foram iluminadas pela palavra de Deus. Segundo círculo, Vale dos Ventos e Luxúria. O segundo círculo do inferno é guardado pelo rei Minos de Creta e abriga aqueles que se entregaram à luxúria, bem como aqueles que cometeram adultério. Em vida, essas pessoas sucumbiram a esses sentimentos, e no inferno, suas almas recebem golpes em meio a ventos fortes, que simbolizam suas paixões e desejos. Falando nesse vento, ele funciona como uma alegoria das paixões que carregavam em vida, e por isso esse evento funciona como um elemento incessante para relembrá-los sobre isso. Aliás, no segundo círculo do inferno, Dante encontra a rainha do Egito, Cleópatra, que permitiu que seu caso voluptuoso com Marco Antônio se intensificasse a ponto de resultar na conquista do Egito por Roma. Além dela, ainda se encontram Semíramis, Helena de Troia, o príncipe Parisitristão, o lendário cavaleiro de Arthur que teve um caso com a mulher do próprio tio. Terceiro círculo do inferno, Lago da Lama. No terceiro círculo do inferno, estão as almas dos que cometeram o pecado da gula ou se entregavam à comida ou à bebida excessivamente. Lá, as almas são castigadas, por toda a eternidade, debaixo de uma chuva de granizo, com flocos de neve e lama, tudo misturado. E elas ficam, deitadas num lago de água suja e lamacenta, imersos no próprio vômito. Além disso, são atormentadas pela fome, que agora é insaciável, e vigiadas pelo Cérbero, o gigantesco cachorro de 3 cabeças que era o guardião do submundo grego. E ali ele arranha, esfola e dilacera as almas dos pecadores. Siaco, uma nobre italiana, reside no terceiro círculo do inferno e informa Dante que esse círculo guarda a alma de um grande número de políticos.
E quem também está ali são os monges beneditinos que foram negligentes na sua abstinência. Ou seja, que comeram quando deveriam jejuar. Portanto, nesse círculo, além da proteção física, a gula representa a voracidade e a busca desenfreada por prazeres materiais, levando as almas a um estado de constante insatisfação e tormento. Quarto círculo, colinas de rocha, e ganância e avareza. Aqui estão os pródigos e avarentos que residem no quarto círculo do inferno. Em vida, essas pessoas acumulavam dinheiro, gastavam quantias excessivas ou eram altamente materialistas. Cada um deles se esforçou muito para manter o máximo de riqueza material possível. Em vista disso, os pecadores são punidos de acordo com a natureza de seus pecados. Os avarentos são punidos rolando pedras pesadas em direção oposta, simbolizando a constante luta e competição pelo acúmulo de riquezas durante suas vidas. Já os pródigos são castigados rolando pedras em direção oposta, representando a futilidade de seus gastos extravagantes e irresponsáveis. Por fim, nesse círculo, encontram-se os deuses Pluto e Fortuna, que são associados à riqueza e estão encarregados de vigiar as almas do local. Quinto círculo do inferno, rio Estige e Ira. Existem dois tipos de almas no quinto círculo, as que se irritam com facilidade ou violência e as que ficam mal-humoradas na vida. Assim, aqueles que cederam à sua raiva são punidos por estarem em uma que ocorre na superfície do rio Estige. Já os rancorosos são parcialmente enterrados na lama, onde engasgam com sua raiva por toda a eternidade. Aliás, é neste círculo que Dante encontra seu inimigo político da vida real, Filippo Argenti, que é mais tarde dilacerado por outras almas do quinto círculo. Além disso, é lá que fica a cidade murada de Dite, que é cercada por fogo, fossos profundos e muralhas de ferro e é guardada pela própria Medusa, e também as três fúrias. O barqueiro que ajuda Dante e Virgílio a atravessar o rio Estige é Flegias. No entanto, eles são parados por um grupo de anjos caídos, que ameaçam invocar a Medusa para transformá-los em pedra, pois Dante não pertence ao mundo dos mortos. Finalmente, então, surge um anjo e abre o portão, permitindo que eles prossigam. Sexto círculo, cemitério de fogo e heresia. O sexto círculo do inferno abriga as almas dos que cometeram heresia, ou seja, quem tinha crenças contrárias àquelas que os sacerdotes ensinam por teologias ortodoxas, como o cristianismo. Portanto, as almas no sexto círculo do inferno de Dante não são católicos fiéis. Assim, a punição delas é passar a eternidade dentro de tumbas envoltas em chamas enquanto suas cinzas são espalhadas pelo ar. Como essas almas não seguiram o caminho da vida eterna, elas estão presas para sempre. Além disso, quanto mais severa for a heresia da pessoa, mais ardentes serão as chamas. Esse círculo é descrito como um lugar de dor e desespero, onde as almas daqueles que negaram a fé cristã são condenadas a uma eternidade de sofrimento. É lá que está o filósofo grego Epicuro, que argumentou contra a existência de um Deus que seja ao mesmo tempo onisciente, onipotente e benevolente. Sétimo círculo do inferno, o vale do flegetonte e violência. O sétimo círculo é bem profundo, como um grande precipício, e sendo dividido em três níveis diferentes, os três anéis, ou vales. Primeiro anel, é chamado de Vale do Rio Flegetonte, patrulhado por centauros e pelo Minotauro de Creta, e é onde estão todos aqueles que cometeram atos de violência contra outras pessoas, mergulhados num rio de sangue fervente, e o sangue das pessoas que foram agredidas. Ali, encontram-se Alexandre, o Grande, e também Átila, o Huno.
Segundo anel, guarda as almas daqueles que cometeram atos de violência contra si mesmos. Por não respeitarem os próprios corpos, eles foram transformados em árvores e arbustos, cujas folhas são devoradas pelas arpias. Terceiro anel, vê o lugar daqueles que cometeram atos de violência contra Deus, ou seja, são os blasfemadores, que foram condenados a vagar para sempre sob uma chuva de fogo num deserto escaldante. Oitavo círculo, malebolge e fraude. Esse círculo é dedicado aos pecadores que cometeram fraude, engano e outros tipos de comportamentos desonestos. O oitavo círculo é o maior de todos e muito profundo, se dividindo em 10 valas diferentes, sendo elas: primeira vala, é para os sedutores, que são chicoteados por demônios. É lá que está o herói grego Jasão. Segunda vala, é destinada aos bajuladores, que são enterrados com esterco. Terceira vala, onde estão todos os homens religiosos que venderam favores divinos e peças sagradas, além daqueles que aceitaram subornos eclesiásticos. Eles ficam presos de cabeça para baixo, em buracos no chão, com os pés queimando. É um lugar cheio de padres, bispos e papas, como o Nicolau III e o Bonifácio VIII. Quarta vala, é destinada para os adivinhos, falsos profetas e astrólogos que alegam saber o futuro que apenas Deus sabe. Outra figura famosa dos mitos gregos, o Tiresias, está aqui. E a punição deles é ter a cabeça virada para trás, para que não possam ver para onde vão. Quinta vala, é para os governantes corruptos e desonestos, além dos chantagistas. Eles são castigados por demônios em um poço de piche fervente. Sexta vala, onde os hipócritas são forçados a marchar com capas de chumbo. Sétima vala, onde os ladrões são comidos vivos por lagartos e serpentes, depois renascem e são comidos de novo. Oitava vala, é para os maus conselheiros, as pessoas que aconselharam outras a tomar decisões ruins ou prejudiciais, como o grande Odisseu, que está totalmente envolvido em chamas. Nona vala, onde estão os causadores de discórdia, mutilados por demônios espadachins. Décima vala, onde estão os falsificadores, falsários e mentirosos, que sofrem com feridas terríveis na pele que nunca param de coçar, ao ponto de enlouquecê-los. Nono círculo do inferno, lago Coste, de traição. Por fim, Dante denominou o nono círculo do inferno, e círculo dos traidores, como o Coxidius, que é um lago congelado. Nele, também está o centro do inferno, onde Satanás reside. Lá, eles congelam as almas no lago, dependendo do tipo e do grau de seus pecados em 4 diferentes esferas. Caína, do lugar onde os assassinos e traidores de seus parentes ficam presos no gelo até a altura do peito. É aqui que se encontra Caim. Antenora, no lugar onde os traidores de seus países ficam presos com o gelo até a altura do pescoço. É o caso do Antenor, que traiu a cidade de Troia ao se confidenciar com os gregos. Ptolomeia, no lugar onde os traidores de seus hóspedes recebem punição com lágrimas congeladas para não desabafarem mergulhados no gelo apenas com o rosto para fora. O nome faz referência ao personagem bíblico Ptolomeu, que traiçoeiramente mata os seus convidados. Gildeca, no lugar onde os traidores de benfeitores ficam completamente presos no gelo. No fundo, em uma caverna escura e gelada, punidos pelo próprio Lúcifer e descrito como um gigante de 3 cabeças, a gente consegue encontrar as almas de Judas, que traiu Jesus, de Brutus e de Cássio, que traíram César, e estão perpetuamente mutilados cada um por uma cabeça de Lúcifer. Além disso, o corpo do anjo caído representa a única saída do inferno,
De fato, Dante e Virgílio escalarão para ver o céu e as estrelas e a montanha do purgatório. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal e deixe seus gostei para não perder novos vídeos. Obrigado e até a próxima.